Nampoli, eu sou médico, cirurgião oncológico, especialista em endoscopia digestiva e atuo nessa área de cancerologia há várias décadas. E a gente tem procurado fazer um trabalho no sentido de oferecer aos pacientes um tratamento oncológico adequado, apropriado, né, na necessidade de cada indivíduo. O câncer coloretal, também conhecido como câncer de intestino, é um tipo de câncer que tem uma importância muito grande no nosso meio. Você tem uma ideia que no Brasil, entre os homens, ele ocupa a terceira posição em incidência, depois apenas do câncer de próstata e do câncer de pulmão. Na terceira posição, entre os homens, já aparece o câncer de colo e reto. Entre as mulheres, ele é o segundo colocado em termos de incidência no Brasil. Ele só perde para o câncer de mama. Isso mostra, então, a importância que tem essa neoplasia no contexto nosso, no contexto aqui do Brasil. O número de casos novos, né, varia de uma região para outra do país, mas sempre está entre 15 a 20 novos casos por ano para cada 100 mil habitantes. Na fase inicial da doença, que é a fase boa de fazer o tratamento e que a perspectiva de cura é alta, nessa fase inicial nós não temos sintoma quase nenhum, muito poucos sintomas. Eventualmente uma dor abdominal, eventualmente um sangramento de pequeno volume ou ocular, mas assim, na maior parte das vezes, os sintomas como dor, sangramento, eles estão associados à doença avançada. Então seriam esses os sintomas, né? Alterações da função intestinal, seja aquela pessoa que tinha um ritmo regular, ritmo intestinal regular, evacua todos os dias, por exemplo, dia sim, dia não, e passa a ter um padrão de evacuação diferente, passa a evacuar mais vezes ao dia do que era habitual, ou passa a ficar com o intestino ressecado mais dias do que o habitual. Então essas alterações associadas a dor, sangramento, é que são os sintomas, boa parte das vezes, da doença avançada. Não existe uma causa conhecida para câncer coloretal. O que a gente tem são fatores de risco, fatores que estão associados a um maior risco, uma maior incidência da doença. Esses fatores são muito estudados e as conclusões são muito assim, rudimentares. De uma maneira geral, o que está associado a um maior risco de câncer coloretal é o consumo de carnes vermelhas, o consumo de comidas gordurosas, o consumo pequeno, baixo de frutas e verduras. Vida sedentária é um outro fator que está associado ao maior risco de câncer coloretal, e a obesidade. Ter atividade física regular, evitar o sedentarismo e evitar a obesidade. Então essas são medidas que certamente vão contribuir para reduzir o risco de vir a desenvolver um câncer coloretal. Isso obviamente tem que ser exercitado durante a vida toda. A prevenção secundária é uma situação em que a gente procura criar mecanismos para detectar, descobrir o câncer coloretal na sua fase inicial, numa fase em que você já tem o câncer instalado, mas numa fase em que é possível fazer um tratamento curativo. Existem várias propostas que são feitas. A que mais assim tem apresentado bons resultados é a proposta de realizar um exame de endoscopia, de colonoscopia do intestino, na população geral, a partir dos 50 anos. É uma pessoa que tem uma história familiar de câncer coloretal. Se ele tiver um parente de primeiro grau abaixo de 60 anos, ou dois parentes de primeiro grau em qualquer idade, então ele tem um incremento de risco em relação à população geral. Então esse não deve esperar os 50 anos para começar a prevenção de câncer coloretal, deve começar aos 40 anos, um pouco antes, portanto. Existem outras situações também que tornam cria uma situação de maior risco e, portanto, muda um pouco esse padrão. Mas para a população geral que não tem nenhum fator de risco associado, então ela deve começar a fazer a prevenção aos 50 anos. E o exame que tem sido assim adotado como mais adequado, pelo menos aqui no nosso meio, é a colonoscopia. E ela deve ser repetida a cada 10 anos. Não há necessidade de fazer um novo exame antes de 10 anos, caso o primeiro esteja normal. Não existe nenhuma relação das doenças gástricas, né, por exemplo, gastrite, né, com o câncer do intestino. O tratamento vai depender do estágio que está a doença, está no estágio inicial ou no estágio avançado. Nos estágios iniciais, a colonoscopia ela consegue tratar lesões pequenas iniciais, ou seja, um tratamento muito simples para uma doença potencialmente grave.
Existem situações em que a doença está no estadio, vamos chamar de intermediário, aí vai requerer um tratamento cirúrgico, cirurgia. Existem situações em que a doença está um pouco mais avançada, em que além da cirurgia, eventualmente será necessária quimioterapia ou talvez radioterapia. É importante, né, que cada um de nós tenha cuidado de realizar uma prevenção, tanto ter bons hábitos de vida, que isso é um papel muito importante, como, eventualmente, caso ele esteja já dentro da faixa de realizar a prevenção secundária, procurar um profissional especializado. Aqui no CEBOL nós temos excelentes cancerologistas que certamente vão orientar de forma adequada, tirando, né, as dúvidas e orientando qual é a melhor maneira de realizar a prevenção, no caso da prevenção secundária, que está disponível aqui no CEBOL.